Bom, pessoal, voltamos aí para nossa terceira parte falando sobre a civilização asteca. Então, voltamos agora para fecharmos essa civilização asteca que vai se desenvolver ao longo da região central da América, né? Na região onde hoje concentra-se o México. Bom, pessoal, para falarmos aí dos mexicas, né, dos astecas, esses indivíduos que se fixaram no Vale do México no século XII depois de Cristo, é interessante nós compreendermos como que essa população ela se desenvolveu, tá? Nós sabemos que os astecas eles eram extremamente guerreiros, né? Eles eram extremamente militarizados. Então esses indivíduos eles vão absorver elementos de outras culturas e vão submeter outros povos da região aos seus domínios, tá? Então lá por volta do século XII nós temos a fixação desses indivíduos nessa região e esses guerreiros eles vão absorver aí elementos das culturas olmecas, xiximecas e toltecas. Só para vocês entenderem, quando foi formada uma confederação controlada aí pela capital Tenochtitlan no século XV, nós vamos ter Tenochtitlan, ou Tenochtitlan, vai ter aproximadamente 300 mil habitantes e toda a população, população mexica ou a população asteca, contando com aqueles que eram submetidos aos seus domínios, eles compunham aproximadamente 11 milhões de pessoas. Era uma civilização bem grande, tá? Uma sociedade controlada aí por militares. O que é interessante nós entendermos desse estado militar é como que ele avançou dessa forma. Então, no século XV, essa confederação que foi organizada com capital em Tenochtitlan, ela passou a nomear aí os líderes militares, né? Então nós teremos aqui o líder militar que vai governar a confederação. É ele quem passou a liderar toda a sociedade. E ao liderar essa sociedade, aos poucos ele passou a concentrar também poderes de divindade e, portanto, religiosos, e um poder militar em torno de si. Ele passou a ser considerado uma divindade, esse líder militar que era conhecido como Tlatoani. Tá? Então o Tlatoani é quem será o líder desses astecas. A partir do século XV, nós temos a sociedade asteca se configurando em um império. E quando o Hernán Cortés chega para dominar esse império, em 1519, esse império estava sendo governado por Montezuma II. Beleza, pessoal? Vamos continuar entendendo um pouquinho sobre os astecas. Então, como eu havia falado para vocês, tinha uma sociedade controlada por uma elite. Então, essa elite, essa monarquia teocrática, essa monarquia, elas, além deles controlarem o poder, eles também tinham controle militar. Assim como os maias, os nobres também exerciam esses controles militares. Só que tem uma diferença. Nos maias, os camponeses nunca poderiam ser soldados, tá? Já que nos astecas, nós temos os camponeses que tivessem uma habilidade, eles poderiam um dia se tornar militares se fosse visto essa habilidade desde criança. Ok? Então, olha lá. Sendo a maior parte da sua população, era composta, portanto, de camponeses, artesãos e povos subjugados ao seu domínio. Religião e sangue. É interessante nós entendermos que essa sociedade ela é composta aí por vários motivos. Ela é composta por uma sociedade politeísta e que realiza sacrifícios humanos e animais também, tá, pessoal? E isso vem desde o início do surgimento desses povos. Nós temos a lenda lá sobre a origem do povo asteca. Conta a lenda que o deus emplumado deles, né, que recebe aí o templo Quetzalcoatl, ele enfrentou em torno de 400 irmãos
quando ele ainda estava para nascer, para surgir, a sua mãe, ela foi condenada pelos irmãos, e os irmãos vieram para matar a mãe que estava grávida, e ela recebeu uma anunciação de que esse menino era a salvação dela. Ou seja, quando os irmãos vieram para matá-la, ele nasce já um homem forte, viril, e já um Deus potente, e acaba matando todos os outros irmãos. E assim o sacrifício passa a ser parte da civilização asteca. Então, dessa forma, baseado nessas lendas politeístas, eles acabam criando aí toda a base da sua religião. Então eles eram politeístas, existiam vários deuses: Deus do trovão, Deus da chuva, o Deus mais importante, que é a serpente emplumada, ou Deus civilizador, que é o Quetzalcoatl, tá? Como eu disse, praticavam rituais de sacrifícios humanos, e a guerra era para eles também um ritual, onde eles captavam novos indivíduos para realizar os sacrifícios. Aqui vocês podem observar uma imagem se referindo a esse sacrifício humano ao Deus Sol. O calendário do povo asteca era um calendário baseado em 52 ciclos. Esse calendário ele possuía 18 meses, e cada mês possuía 20 dias. O ano do calendário asteca era de 365 dias. Mas se vocês fizerem os cálculos, 20 dias vezes 18 vai dar 360. Os outros 5 dias que não estão dentro desse calendário eram os últimos 5 dias do final do ano, onde era dedicado ao sacrifício humano e sacrifício também de animais para os deuses, para que eles pudessem ter uma boa coleta de alimentos no ano seguinte, para que a civilização asteca continuasse a prosperar, lembrando que é uma civilização politeísta e que acreditava que o sacrifício humano era para dar a continuidade do que estava sendo realizado, ok? Aqui é interessante também vocês entenderem que cada mês desse calendário era composto por um animal. Então nós temos lá o crocodilo, o coelho, o cachorro e etc. Então cada mês era representado por um animal dentro do calendário. Na agricultura, pessoal, na agricultura é possível observar uma das mais importantes obras realizadas também, além das outras, pelos astecas, que seriam essas chinampas. Ao longo do vale do rio do lago Texcoco, né, nós vamos ter a civilização surgindo, e para suprir a alimentação dessa população foram criadas essas hortaliças flutuantes, que eram essas malhas criadas por eles, e essas malhas elas ficavam flutuando no lago Texcoco, onde eram cultivados os seus alimentos. Os cultivos realizados pelos astecas eram de milho, feijão, abóbora, pimenta. Lembrando que no México nós temos a pimenta mais ardida do mundo, né? Abóbora, cacau, que era utilizado como imposto, como moeda para pagar impostos pelos povos subjugados, o algodão, o tabaco, frutas e outras verduras, tá, pessoal? Além disso, criavam perus, cachorros e patos. Um outro ponto que liga aqui os astecas aos maias, que além da questão da nobreza dominar esses cargos superiores, nós temos também o desconhecimento do ferro, da roda e do animal de transporte. Então, assim como os maias, os astecas também não conheciam esses elementos, ok? Ainda sobre os maias, aqui está uma projeção de como seria essa cidade de Tenochtitlan quando os espanhóis chegaram. Ela era bem desenvolvida, bem distribuída também. Cada um desses pontos era referente a algum templo, algum ponto específico da cidade, pontos de comércio, ponto de observação, ponto de governo, tá? E Quetzalcoatl, em cima do templo de Quetzalcoatl foi construído a igreja central do México, mostrando mais uma vez que os europeus eles
queriam de fato apagar toda aquela civilização e mostrar a superioridade europeia. Aqui eu coloquei para vocês uma curiosidade que vocês não vão encontrar na apostila de vocês, é a respeito da educação que eu já citei anteriormente sobre os filhos dos camponeses. A educação para a civilização asteca, ela foi dividida em duas formas, Calmecac e Telpochcali. Se caso esse indivíduo fosse lá um membro dos camponeses, né? Fosse um indivíduo da classe social mais baixa, então ele fosse um camponês. Se fosse observado que essa criança desde pequena ela tinha uma habilidade para caça, para atacar, assim, né, fosse bem observado, ele era direcionado a uma educação militar. Se caso essa criança fosse observada nela uma habilidade comercial, essa criança, portanto, ela era destinada à educação comercial para lidar com números, com as trocas, com o comércio em si. E em relação às mulheres também recebiam uma educação que, no caso, desde pequena elas eram ensinadas a cuidar da casa, a aprender a cozinhar e também a tecer, a fazer as vestimentas, tá? Então na questão educacional, este é um ponto interessante a respeito dos astecas, ok, pessoal? Então, para o próximo bloco, nós iremos de Império Inca. Não percam o próximo bloco, que é o quarto bloco, né? Nós iremos falar, por fim, da civilização Inca. Até mais, pessoal!